Sabe aquela criança que estuda muito para uma prova e na hora não consegue se sair bem? Ou ainda aquela que às vezes numa aula o professor percebe que está olhando para a lousa, mas com um pensamento longe, no mundo da lua? Ela pode ter transtorno de déficit de atenção, mais conhecido como TDA. Esse transtorno normalmente aparece na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a vida. O principal sintoma é desatenção e, em alguns casos, inquietude e impulsividade. Uma pesquisa feita pela ABDA, Associação Brasileira de Déficit de Atenção, aponta que de 3 a 5% das crianças em idade escolar no Brasil e 5% da população mundial apresentam o transtorno. O déficit de atenção é o tema desta edição do Diálogos. E para falar sobre o TDAH, estamos recebendo aqui em nossos estúdios Denise Almeida Wender, ela que é psicóloga e tem uma pós-graduação em neuropsicologia pela Unicamp. Denise, seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada, tudo bem. Denise, vamos falar sobre o TDAH. Para os leigos no assunto, talvez o telespectador estejam se perguntando, mas o que é isso que vai ser assunto do diálogo de hoje? Gostaria de saber de você, o que é o TDAH? O TDAH é o transtorno de déficit de atenção por hiperatividade. É um transtorno neurobiológico. É caracterizado pela desatenção, impulsividade e hiperatividade. Ele tem início na infância e perdura a vida toda. É um dos transtornos mais estudados pela psiquiatria. E o déficit de atenção vem sempre com a hiperatividade? Não, há os subtipos do TDAH. Tem o subtipo desatento, em que predomina a desatenção. E o subtipo hiperativo, em que predomina a hiperatividade. E os sintomas, eles se apresentam de que modo, Denise? E desde a infância, será na escola? Como é assim o start inicial para o transtorno se apresentar? Os sintomas, eles iniciam em idade precoce, antes dos 12 anos. E se caracterizam pela desatenção. No caso, a criança que tem dificuldade de permanecer muito tempo na mesma atividade, que se distrai com qualquer barulho, com qualquer movimento que tem em volta, que tem dificuldade para permanecer muito tempo sentada, mexe-se excessivamente. E quando acontece isso, por exemplo, um pai, uma mãe vê que essa situação está acontecendo com o filho, com a filha, que tipo de especialista deve ser procurado? É importante uma equipe multidisciplinar para que possa ser dado o diagnóstico, que inclui o neuropsicólogo, o psiquiatra, a fonoaudióloga, no caso de apresentar dificuldade de linguagem. Então a gente tem uma matéria quanto ao descobrimento e quando se descobre, como agir, quem procurar. Esse é o tema da nossa matéria a partir de agora. Caio tem 11 anos e sempre foi desligado. A mãe Magali detectou há 1 ano e meio que o filho tem déficit de atenção, mas não foi grande surpresa. Na verdade, foi uma confirmação para mim que ele tinha o déficit. Mesmo com todas as dificuldades que Caio enfrenta, Magali prefere buscar outros tratamentos em vez de medicar o filho. Eu achei melhor não medicar. A médica até passou para ele tomar Ritalina, mas eu achei que no momento era melhor tentar encontrar outros meios. Achar outros meios e outros diagnósticos para ver se a gente consegue tratar sem a medicação. A maioria das pessoas descobre o TDAH ainda na infância, mas não é sempre assim. Algumas pessoas descobrem o transtorno só depois de muito tempo. Felipe Lima tem 23 anos e é estudante de artes visuais. Ele só detectou o transtorno aos 16, o que piorou a situação. Foi aos meus 16 anos, quando eu descobri que tinha hipotireoidismo. Quando não vou dizer assim doença, mas a déficit de atenção já estava bem avançada, junto com outros tipos de fatores que veio junto, como o hipotireoidismo e o hiperativismo. Logo que descobriu o transtorno, o estudante iniciou o tratamento psicológico e medicação. Eu fiz o tratamento com um psicólogo, junto com alguns remédios, que era o hormônio, né, o Puran T4, que é para a glândula do hipotireoidismo, para a tireoide no caso, que ajudaria com a maior concentração. E Denise, é mais difícil saber que a criança tem déficit de atenção quando não é hiperativa? O déficit de atenção, o TDAH, ele é dividido em subtipos. Tem o subtipo predominantemente desatento, em que a criança ela é mais tímida, introvertida, diferente da criança que é do subtipo predominantemente hiperativo. A criança hiperativa, ela acaba dando mais trabalho, seja em casa ou para os professores. Então, como a criança tem o subtipo predominantemente desatenta, ela acaba passando desapercebido o transtorno.
E é isso que eu queria te perguntar, como que o TDAH interfere no rendimento escolar da criança? Ele interfere por quê? Porque a atenção ela está ligada diretamente à memória. E tanto nos dois subtipos há a desatenção. Isso interfere no aprendizado. E, geralmente as crianças têm problema de escrita, leitura e cálculo. Então é importante que o professor esteja atento às dificuldades da criança e tenha conhecimentos para poder buscar estratégias para orientar essa criança. Certo. E até sobre a pressão do que é a vida de um portador do TDAH, temos aqui uma matéria interessante falando sobre a preparação para o vestibular. Como que se prepara uma pessoa que está prestes a entrar nessa fase tão importante? Na matéria que vamos rodar agora, a história da menina Giovana. Por muitos anos, a dificuldade de Giovana em se concentrar na escola foi tratada como distração. Foi apenas no 9º ano que ela foi diagnosticada com TDAH. Quando eu percebi mesmo foi no 9º ano, que ela teve várias mudanças de escola e fui procurar uma escola especializada no problema dela, no déficit de atenção. Esse ano, a Giovana se prepara para uma prova um pouquinho diferente do que ela está acostumada, o vestibular. Ela está se preparando tanto na concentração quanto no conteúdo para a prova. Eu estudo em casa, às vezes aí eu aproveito quando tem prova, eu pego para estudar conteúdo a mais, às vezes assim, quando eu tenho dificuldade em alguma matéria, eu fico na escola para tirar dúvida. E quando tenho tempo, eu vou fazendo alguns exercícios. No passado eu prestei o Enem como treineiro e às vezes assim, eu me desconcentrava bastante, estava no meio do texto, eu me perdia, aí eu tinha que começar tudo de novo. Então, às vezes é um sacrifício. Ana Paula explica que não deixa a filha fugir das responsabilidades. Mesmo diagnosticada com déficit, não é tratada como doente. Não posso passar a mão na cabeça dela e falar com ela assim, você tem déficit de atenção, vai tirar nota. Não, ela é cobrada, muito cobrada, e por isso eu dou um respaldo atrás, que é a medicação, a psicóloga, sempre está indo na neurologista, sempre está tomando os remédios. A estudante destaca a importância do uso de remédios no tratamento. Quando eu não tomo medicamento, eu fico mais distraído do que eu já fico quando eu tomo. Muitos alunos com déficit de atenção não sabem, mas a Constituição assegura a eles recursos na hora da prova do vestibular. Todo aluno que tem algum tipo de deficiência ou necessidade específica deve, ao se inscrever para o vestibular, indicar isso já no ato da inscrição. Inclusive, no formulário que ele preenche, há um espaço. No caso de alunos com déficit de atenção, com transtorno do déficit de atenção, a universidade estabelece um tempo adicional para a realização das provas. Muito bem. E situações de pressão como essa, Denise, que a gente acompanhou no caso da prova do vestibular, talvez exame para carta, essas situações que têm mesmo um grau de pressão muito grande, como são encaradas pelos portadores do TDAH? É muito comum o TDAH vir associado a outros transtornos, pela cobrança que se tem ao longo da vida para essas tarefas, como tirar a carta, pressão no vestibular. É comum o portador do TDAH também apresentar depressão e ansiedade. No caso do vestibular, é importante que o portador do TDAH aprenda a dividir o conteúdo que tenha para estudar, para não se sobrecarregar com o tempo de estudos. E é verdade que o TDAH ele é mais comum em meninos do que em meninas? Até pouco tempo atrás acreditava-se que era mais comum em meninos. Por quê? Porque os meninos que apresentavam hiperatividade eram mais encaminhados para tratamento e para o diagnóstico. Os meninos são mais agitados. E como é mais comum nas meninas a desatenção, isso ficava desapercebido. E como que funciona o tratamento para o déficit de atenção? O tratamento exige a medicação associada à psicoterapia. Por quê? Porque a medicação vai auxiliar no tratamento dos sintomas. Mas quando o portador TDAH ficar sem a medicação, ele pode voltar a apresentar os sintomas. E com a psicoterapia, que o portador TDAH vai aprender a lidar com os problemas que o transtorno pode gerar, isso mesmo. E para falar melhor sobre a medicação, todas as questões que envolvem, o Diálogos conversou com um neuropediatra. Giovana Lima. Estou aqui com o Dr. André Leite, neuropediatra e membro da Academia Brasileira de Neurologia, especialista em déficit de atenção. Doutor, como que uma criança chega a um especialista, a um médico com sintomas de TDAH? Bom, esse paciente, ele segue algumas vias específicas. A grande maioria
população pediátrica vem através de encaminhamento das escolas ou de profissionais da área da saúde, como psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos e dos pediatras. Em quais casos são indicados o uso do medicamento? O tratamento medicamentoso é indicado naqueles pacientes que apresentam prejuízos nas várias áreas, nas áreas acadêmica, social, familiar. Então é muito importante que esse paciente passe por uma avaliação neurológica ou psiquiátrica com especialistas na área para identificar quais são as causas que estão levando essa criança a ter esses prejuízos e se não existem comorbidades, ou seja, doenças relacionadas que podem estar mimetizando o quadro de TDAH. Doutor, como que funciona esse medicamento no corpo do paciente em relação às horas que o medicamento faz efeito? Como que funciona? Hoje nós temos o tratamento do TDAH, um arsenal terapêutico com diferentes medicações para o tratamento do TDAH. Nós temos medicações que contemplam uma menor duração, de 4 horas, 8 horas, 12 horas e 13 a 14 horas. O paciente com TDAH deve ser visto ao longo do dia e a medicação deve ser escolhida de acordo com as suas necessidades diárias e de acordo com os prejuízos que ele apresenta. Doutor André, agradecemos sua atenção. Muito obrigado, gostaria de agradecer a oportunidade para falar um pouco mais sobre o TDAH. Obrigado. Voltamos com o Samuel aí no estúdio. Obrigado, Giovana. E, Denise, quanto a essa questão da medicação, o adulto, é exemplo também do que o doutor André explicou no VT, e o adulto, uma vez que tem a medicação decorrente, ele pode levar uma vida normal sem problema nenhum? Sim, desde que faça o uso correto da medicação e também tenha um acompanhamento psicológico para tratar as questões emocionais que possam surgir. E os adultos que têm o TDAH e não procuram a medicação, é verdade que podem ter maior incidência a álcool e também a drogas, coisas desse gênero? Sim, é comum acontecer nos portadores terem envolvimento com álcool e drogas, sofrerem mais acidentes de carro e terem outros transtornos associados, como a depressão e a ansiedade. Tem tudo isso. E a psicoterapia, em conjunto com a medicação, corrobora para levar uma vida tranquila sem problema algum, né, Denise? Ajuda a melhorar a qualidade de vida e na redução dos sintomas. E para você que quer se aprofundar ainda mais sobre o déficit de atenção, tema do programa de hoje, separamos algumas dicas que podem ser bem úteis. No Mundo da Lua, de Paulo Matos, um livro didático organizado em forma de perguntas e respostas, esclarece as dúvidas mais comuns sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Uma das perguntas é: a falta de memória atrapalha muito na escola e em casa. Tem jeito? O autor já começa a resposta dando dicas. Ensine truques, sempre ler em voz alta, utilize agendas eletrônicas para lembrar de coisas específicas, como tomar o medicamento na hora do recreio. O livro foi publicado pela editora ABDA em 2011. Eu quero tocar. Ei, volta aqui. Volta já que eu vou te pegar. O filme Procurando Nemo, dirigido por Andrew Stanton, conta a história de Marley, um pai peixe-palhaço super protetor, que sai em busca de seu filho, Nemo, após ser capturado por um mergulhador. Durante sua viagem, ele encontra Dory, uma peixinha que conquista todos, mesmo vivendo no mundo da lua. É a típica TDAH. Juntos, Marley e Dory passam por várias aventuras, divertidas e engraçadas, que vão te fazer rir um bocado. Mas para saber o final dessa história, você terá que assistir o filme. Por favor, me ajudem. E ainda você também pode conferir o site tdah.org.br, que aparece no seu vídeo. Nele constam dicas aos pais, profissionais e adultos que têm que lidar com o transtorno durante a vida. Você também vai encontrar notícias, artigos e livros sobre o transtorno. E ainda um mapa do Brasil com os profissionais para o tratamento que estejam cadastrados no site. Vale a pena conferir. Muito bem. E Denise, tem alguma dica, alguma consideração final que você gostaria de colocar? É muito importante que o diagnóstico seja realizado o mais precocemente possível, para que a criança possa ter uma melhor qualidade de vida e aprender a lidar com as dificuldades que possam surgir com o TDAH. E também salientar que os professores precisam de uma capacitação para poder lidarem com esses transtornos e auxiliarem essas crianças nas dificuldades de aprendizagem. Certo.
Esperamos ter contribuído para você entender o que é o TDAH, suas causas e circunstâncias, seja com crianças e também adultos. Denise, agradeço desde já a sua presença aqui em nossos estúdios. Obrigada. Estamos encerrando o Diálogos de hoje. Até a próxima.